Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de Direitos Humanos. Eu sou a professora Elisa Moreira, sou delegada de polícia em Minas Gerais há quase 13 anos e professora da disciplina. O meu objetivo é fazer com que você acerte todas as questões da prova que você enfrentará. No nosso curso, passaremos por conceitos iniciais que traduzem a aula de hoje. Nós vamos conversar sobre a dignidade da pessoa humana, as características dos direitos humanos, falaremos sobre as gerações desses direitos e, claro, artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição, que sempre aparecem para nós, principalmente em provas objetivas. Ao longo do curso, conforme as nossas aulas forem passando, eu também passarei o plano de voo a vocês, tudo bem? Minhas indicações bibliográficas. Temos boas sinopses no mercado, sinopses de direitos humanos. Gosto da sinopse da Iuspodium, ou Juspodium, para os que assim preferem. Gosto da sinopse da Saraiva. Temos obras consagradas, como o curso do professor Valério Mazzuoli, o curso da professora Flávia Piovesan, do professor André de Carvalho Ramos. São muitas e muitas obras que nos atendem de forma bem satisfatória. Na parte de afirmação histórica dos direitos humanos, recomendo fortemente a obra A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, do professor Fábio Conder Comparato. Sem mais delongas, joga na tela, vamos começar a nossa disciplina. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, @Elisa Moreira. Pessoal, conceitos iniciais. E a partir de agora, volta para mim, vou traçar um combinado com vocês. Sempre que eu disser larga a caneta, larga o caderno, é o que você vai fazer para acompanhar a minha explicação e depois, no decorrer, a gente vai fazendo um esqueminha todo colorido, todo bem feito para você guardar as suas anotações. Mas em alguns termos, eu preciso verdadeiramente que vocês acompanhem o raciocínio histórico. E esse momento é um deles. Então esqueçam tudo e venham aqui comigo, ó. Pode ser que até hoje, se você não tenha estudado a disciplina, ou se você estudou a disciplina de forma menos profunda, você se confunda entre os termos direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Elisa, eles representam a mesma coisa, eles não representam a mesma coisa? Como é que isso funciona? É certo que quando falamos sobre direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos, nós estamos falando sobre os direitos mais importantes ao ser humano, aqueles direitos que emanam da condição humana, que de fato precisam ser observados por todos e precisam ser tutelados a todos. Só que existe uma diferença técnica entre os termos direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Quando eu trabalho os direitos do homem, eu falo exatamente da essência do documento, da essência da ideia, da essência da história. Porque se eu falo em direitos do homem, eu estou falando daqueles direitos inerentes à condição humana, jusnaturais, que independem de qualquer positivação jurídica. Nesse caso, nos direitos do homem, a documentação, por assim dizer, é histórica, ela é vivencial. Não é necessário que haja qualquer positivação. Prescinde, portanto, dispensa, não precisa da documentação escrita desses direitos. Agora, se eu falo em direitos fundamentais e direitos humanos, agora não. Agora eu preciso dessa positivação jurídica. E a diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos reside no local dessa positivação. Os direitos fundamentais estão positivados na ordem jurídica interna, enquanto os direitos humanos estão positivados na ordem jurídica externa. Um exemplo, o direito à vida. Quando eu estou aqui, eu, Elisa, dando uma aula para vocês, lecionando direitos humanos a vocês, parece muito claro que aqui estou no pleno gozo do meu direito à vida. Perfeito? Se eu pego esse direito à vida e o coloco lá no artigo 5º caput da Constituição, junto com liberdade, igualdade, segurança, propriedade, eu tenho um direito fundamental à vida. Então não é técnico dizer o direito humano à vida previsto no artigo 5º da Constituição, entendem? Se esse mesmo direito, esse direito à vida, for colocado lá no artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, um documento internacional, eu tenho um direito humano à vida. Então joga na tela que a gente vai começar a anotar. Agora sim, você vem comigo e a gente vai fazer aqui um esqueminha para você guardar para a sua prova, guardar para os seus estudos. Os direitos do homem são jusnaturais. Eles prescindem
de positivação. Eles dispensam essa positivação. São os direitos mais importantes aos seres humanos. Já os direitos fundamentais e os direitos humanos demandam positivação. Da mesma forma, ó, demandam positivação. Mas essa positivação está no ordenamento jurídico interno ou externo. Nos direitos fundamentais, a positivação está no ordenamento jurídico interno. Já nos humanos, no ordenamento jurídico externo. Coloque aí o seu direito à vida. Direito à vida aqui nos direitos do homem. Aqui nos direitos fundamentais, esse mesmo direito à vida no artigo 5º caput da nossa Carta Maior. Já nos direitos humanos, no artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica. Maravilha? Ótimo. Ainda em relação aos nossos conceitos iniciais, e volta para mim, vou trabalhar com vocês a dignidade da pessoa humana. Tema presente, previsto em 100% dos editais. Quer explícita, quer implicitamente. A dignidade humana, pessoal, ela funciona como uma grande baliza do ordenamento jurídico. A dignidade humana, ela tem, portanto, uma dupla função. Ela tem a função unificadora, não anota nada, unificadora porque ela reúne, é o eixo de valores, é o eixo axiológico de um ordenamento jurídico, é onde estão reunidos os valores mais importantes, e ela também tem a função hermenêutica. E essa função hermenêutica nos traz a ideia de interpretação. Unificadora, porque reúne os valores mais importantes do ordenamento jurídico, e hermenêutica, porque inspira e limita o direito, interpreta o direito, traz a aplicação desse direito. Joga na tela, vamos anotar a dupla função da dignidade da pessoa humana. Dupla função. Ela tem a função unificadora e a função hermenêutica. Unificadora por quê, gente? Porque, olha a expressão de prova, hein? É o eixo axiológico do ordenamento jurídico. Reúne os valores. Se eu falo em eixo axiológico, eu falo em eixo valorativo. Reúne os valores do ordenamento jurídico. E a função hermenêutica, porque interpreta, inspira e limita a aplicação do direito. Maravilha? Volta para mim que eu quero fazer uma parte aqui. É uma matéria de direito constitucional, mas não deixa de ser matéria de direitos humanos, porque eu já vi provas trazendo isso para a disciplina de direitos humanos. Eu falo sobre os artigos 1º, 2º, 3º e 4º da nossa Constituição, para entendermos objetivos, princípios fundamentais, fundamentos, o que está dentro de cada caixinha. E como é que isso costuma cair em prova, Elisa? Costuma cair de forma taxativa. São objetivos da República Federativa do Brasil, são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Cuidado, porque isso pega muito candidato bom. Como é que eu vou guardar? Vamos tentar estabelecer uma lógica, mas recomendo que você faça leituras periódicas disso, colhe os seus recadinhos, coloque aí nas suas apostilas algumas ideias, mapinhas, para que você consiga memorizar quais são esses objetivos, esses princípios e por aí vai. Joga na tela, vamos à nossa Constituição Federal. Na nossa Constituição, já vamos direto ao título 1 dos princípios fundamentais. Antes de lermos especificamente, eu quero que você entenda essas caixas. Olha aqui.
No título 1 temos dos princípios fundamentais. E o título 1, ele compreende no artigo 1º os fundamentos, no artigo 2º apenas a enunciação dos poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. No artigo 3º, os objetivos fundamentais e no artigo 4º, os princípios. Então, nós temos aqui um gênero dos princípios fundamentais e você puxa 3 flechinhas. Na primeira, fundamentos, entre parênteses. Pode anotar, artigo 1º. Na segunda flechinha, objetivos fundamentais, entre parênteses, artigo 3º. E na terceira flechinha, princípios, entre parênteses, o artigo 4º. Vamos ao texto. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento soberania, cidadania, joga na tela para mim, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o pluralismo político. É o famoso Socidivaplu. Não costumo gostar dessas técnicas, mas acho importante aqui para a gente memorizar. Já no artigo 3º, nós temos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que normalmente vêm acompanhados por um verbo: construir, garantir, erradicar e promover. Claro que seu examinador na prova pode trazer construção de uma sociedade, garantia do desenvolvimento, erradicação da pobreza, promoção, tá? Fiquem atentos, atentem-se a essa pegadinha. Mas, normalmente, aparece o verbo. Então, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 4º, nós temos princípios. E quais são esses princípios? Tem caído muito para provas, tá? Então, prestem atenção. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1, independência nacional. 2, prevalência dos direitos humanos. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10, concessão de asilo político. Para mim, deixa eu te contar uma coisa, esses princípios estão muito motivados, fulcrados, eles têm uma base muito grande na Carta da ONU, nos princípios da Carta da ONU, que são 4. Paz mundial, tolerância entre os povos, não intervenção e solução pacífica das controvérsias. Vem a Constituição de 88 e bebe nessa fonte, como fez também em relação ao artigo 5º, por exemplo, aos direitos e garantias, que também bebem na fonte da Carta da ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas isso é assunto para um outro momento. Por agora, saibam diferenciar o título 1, joga na tela de novo para a gente arrematar, o título 1, que são os princípios fundamentais dos artigo 1º, fundamentos, artigo 3º, objetivos fundamentais e artigo 4º, princípios. Saiba diferenciar o gênero das espécies. Agora, nós vamos entrar no ponto central da nossa disciplina. Não é possível, vem para mim, estudar direitos humanos sem conhecer a teoria geracional, sem conhecer as gerações de direitos humanos, a teoria geracional clássica, cunhada, pensada por Karel Vazak lá na década de 70, e os desdobramentos dessa teoria em nome da inexauribilidade dos direitos humanos. É certo que há doutrinadores que chegam a uma 8ª, uma 9ª geração de direitos, mas para efeitos de prova, você precisa dominar as 3 primeiras gerações que perfazem a teoria geracional clássica e também precisamos saber passear entre a 4ª, a 5ª e a 6ª gerações. E é exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Você vai novamente largar o seu teclado, largar a sua caneta. Se você já foi meu aluno ou minha aluna, sabe que eu cumpro o prometido e aí a gente vem escrevendo os pontos principais. Mas este é um momento, pessoal, eu sei que dá insegurança, tem que anotar cada respiração do professor. Calma, eu era assim também.
mas eu estou te dando o mapa da mina. Espera, que eu vou colocar os pontos principais de prova. Eu preciso e prefiro que você entenda a história, a dinâmica histórica, porque isso vai contribuir com o seu conhecimento em matéria de características de direitos humanos, que será o nosso próximo tópico. Eu preciso que você respire, pare e pense em relação a isso. Vamos juntos? Larga tudo e vem comigo, primeira geração de direitos. Na década de 70, lá em 77, 79, joga na tela só para escrever o nome dele, Karel Vazak. Pensou em uma teoria geracional clássica que compreendesse primeira, segunda e terceira gerações de direitos. Para quê, Elisa? A ideia de Karel Vazak vem para mim. A ideia dele era fazer com que os direitos humanos fossem marcados, cada época histórica traduzisse as transformações sociais daquele momento e que um grupo de direitos, um grupo de pensamento pudesse nortear aquela época sempre em busca do progresso desses direitos humanos. A isso se deu o nome de teoria geracional. Então, Karel Vazak pensou na primeira, na segunda e na terceira geração de direitos com base nos acontecimentos históricos, nos últimos acontecimentos históricos. Quando ele trabalhou a primeira geração, o que ele fez? Olha, marca-se a primeira geração na passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. E sabemos das nossas aulas de história que no Estado liberal quem é que alcança o protagonismo? O indivíduo. O indivíduo ele alcança esse protagonismo e ele diz para o Estado, o ente Estado, fica na sua. Não faça, não atue, exceto em situações de absoluto destempero, de absoluta falta de regularidade, de intervenções muito pontuais. Por isso, George Elinek chamou esse primeiro momento, né, do indivíduo se posicionando em relação ao Estado de um status passivo, de um status, perdão, negativo. O que George Elinek fez? Havia um status passivo em que o indivíduo era, como o próprio nome indica, absolutamente passivo em relação ao Estado, ele era um súdito, o indivíduo apenas cumpria as vontades do seu soberano, e claro que em sociedades modernas isso não pode prevalecer, em sociedades historicamente consideradas contemporâneas isso não pode prevalecer. E aí desse status de passividade o indivíduo vem para um estado de negatividade, para o indivíduo dizer ao Estado, Estado, não atue, o status negativo. Não atue, não faça, não haja, o N de negativo, o N de não. Não haja, exceto numa situação de muito destempero. Por isso, ao Estado, ao ente Estado, foi dado o nome de vigilante noturno, um night watcher. O que faz um vigilante noturno? O vigilante noturno, ele fica inerte, a não ser que haja uma provocação abusiva. Então, o vigilante noturno está lá na guarita de um prédio, por exemplo, se ele observar alguma movimentação muito fora do normal, se observar alguém pulando um muro, aí ele vai entrar em ação. Mas o dever dele para que tudo fique bem é se manter inerte. É exatamente este o ponto. É aí que o indivíduo fala para o Estado, Estado, não atue para que eu consiga alcançar as minhas liberdades negativas. O Estado não fazendo e essas liberdades negativas acontecendo. Isso por quê? O indivíduo, nesse momento histórico, ele queria alcançar uma igualdade formal, uma igualdade no papel, uma igualdade perante a lei, uma igualdade de papel. Ainda não é, fato, uma igualdade material, na realidade, substancial. É uma igualdade que vem num primeiro momento para consolidar em textos escritos que todos são iguais perante a lei. Nessa primeira geração, os direitos protegidos eram os direitos civis e políticos, direitos como vida, propriedade, liberdades, voto, nacionalidade. E por quê? Porque eram os direitos que se tornavam, que se mostravam importantes naquele momento histórico. Nós veremos que os direitos humanos são direitos marcantemente tocados pela característica da historicidade. Então, nesse primeiro momento, essa questão histórica se faz muito relevante, se faz muito importante, e as demandas do indivíduo em relação ao Estado versavam sobre direito à vida, direito às liberdades como um todo, direito à propriedade, ao voto, à nacionalidade.
Outra coisa que as provas costumam cobrar e gostam de cobrar são os documentos históricos que marcaram cada uma das gerações. Na primeira geração, nós temos uma correlação, uma correspondência com os 3 grandes berços dos direitos humanos, que são Inglaterra, Estados Unidos e França. Na Inglaterra, inspirada pela Magna Carta lá de 1215, do rei João Sem Terra, também das nossas aulas de história, tivemos em 1689 o quê? Bill of Rights, a Carta de Direitos, esse documento tão importante para os direitos de primeira geração. Nos Estados Unidos, a chamada Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia, em 1776. E na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não confundam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, um documento distinto. No Brasil, 2 constituições marcaram esse período. A Constituição do Império, de 1824, e a Constituição da República, de 1891. Agora sim, a gente pega a caneta, pega o computador, joga na tela para anotarmos o nosso esquema. Ó, primeira geração. Essa primeira geração, ela vem na passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. E aí, nesse momento, ó, quem brilha? É o indivíduo. Nossa, Elisa, que tosco, fazendo desenho, tudo bem. Se você guardar para sua prova, eu estou bem satisfeita. Então, lembra que esse indivíduo, no que George Jelinek chamou de status negativo, com George assim mesmo, tá? Não tem o E. George Jelinek pensou, né, nesse status negativo do indivíduo pedindo para o Estado essa inatividade. Nesse momento, o que o indivíduo busca é a consecução da igualdade formal. A igualdade perante a lei, no papel, de papel, por meio do exercício das liberdades negativas. Estado, não faça, não haja, não atue, exceto na condição de vigilante noturno ou night watcher. Ok? Lembra dessa expressão. Se aparecer em prova, você já sabe. E quais os direitos consagrados nesse momento? Direitos civis e políticos. Documentos importantes, atenção. Documentos. Lembrem-se dos 3 grandes berços: Inglaterra, Estados Unidos e França. Na Inglaterra, Bill of Rights. Nos Estados Unidos, a Declaração do Bom Povo ou do Povo do Estado da Virgínia. E na França, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E no Brasil, Elisa? No Brasil, 2 constituições. Constituição do Império, de 1824, e a Constituição da República, de 1891. Elisa, quer dizer que depois dessas constituições
Nenhuma outra vem para mim, trouxe direitos de primeira geração? É evidente que não. Claro que esses direitos são replicados, porque aprenderemos que os direitos humanos trabalham, eles estão construídos sob a égide da vedação ao retrocesso. Em matéria de direitos humanos, não é possível retornar a um estado menos protetivo. Então, os direitos alcançados vão caminhando com os seres humanos, tá? Então, claro que os direitos de primeira geração foram aprimorados, foram crescendo com as constituições. A nossa Constituição de 88 é um show, né, de direitos de primeira geração, sabemos a partir ali do artigo 5º, principalmente. Mas essas constituições foram os grandes marcos dessa primeira geração de direitos. Da mesma maneira, nós vamos à segunda geração de direitos ainda no finalzinho desse bloco. Segunda geração de direitos são os direitos sociais, econômicos e culturais. O momento histórico desses direitos é início do século XX, já se passou a Revolução Industrial, já chegou ao século XX, entende-se um momento tormentoso, que é um momento de Primeira Guerra Mundial, e a população precisava agora, ao contrário, que o Estado participasse. Se na primeira geração o indivíduo falou, Estado, fica na sua, não atue. Aqui ele fala, vem cá, Estado, quero a sua participação. Mas esse Estado, ele atua como um interventor, não na ideia de ser um Estado opressor, mas de ser um Estado como uma mão amiga do indivíduo, um Estado provedor. Os direitos sociais, econômicos e culturais são direitos que traduzem liberdades positivas, ao contrário dos direitos de primeira geração, que traduzem liberdades negativas. As liberdades são positivas do fazer estatal, atuar estatal. E essas liberdades positivas se prestam à consecução da chamada igualdade material, substancial, não apenas uma igualdade perante a lei, que também é muito importante, que garante os nossos direitos, que traz a disposição desses direitos. Mas agora eu preciso sentir, eu, indivíduo, isso na materialidade, na horizontalidade, os meus pares também tendo acesso a esses direitos. Direitos econômicos, sociais e culturais são direitos como saúde, lazer, educação, cultura e tantos outros, segurança, né? Tantos outros que a gente pode elencar aqui. Documentos. 3 documentos importantes para efeitos de prova. Constituição mexicana, muito forte nos direitos trabalhistas, por óbvio, o direito ao trabalho também é um direito de segunda geração. Então, Constituição mexicana, Constituição alemã de Weimar, aportuguesando, e também, nesse primeiro momento, o Tratado de Versalhes. No Brasil, a Constituição que marca os direitos sociais, os direitos de segunda geração, é a Constituição de 1934. Joga na tela para a gente fechar o bloco com a explicação sobre a segunda geração. Anota comigo, ó. Início do século XX. Agora, as liberdades são positivas em busca da igualdade, o quê? Material. Substancial. Direitos econômicos, sociais e culturais. Anota uns exemplos aí. Saúde, cultura, lazer, trabalho, educação, segurança. Ok? Ótimo. O que mais? Documentos. Colocamos em roxinho aqui, documentos. Aqui, a Constituição mexicana, a Constituição de Weimar, Tratado de Versalhes. No Brasil, Constituição de 1934.
34. Cuidado, as provas costumam trazer 37, tá? Cuidado para não cair nessa pegadinha antiga. A Constituição de 1934. Vem para mim, no próximo bloco a gente continua.